Olá, nós vamos hoje então começar aqui um curso sobre aspectos gerais do setor elétrico. Eu sou Nivaldo de Castro, professor do Instituto de Economia da UFRJ e coordenador do GESEL. Tá? Esse curso tem o objetivo assim, de dar uma visão geral sobre o setor elétrico, né? Dada a sua complexidade, né? Um setor muito antigo na economia brasileira e no mundo, né? Um setor de infraestrutura. Então, o ideal é que a gente comece assim, dando uma visão geral, alguns conceitos gerais. Tá? É o que nós vamos até fazer agora, né? Que são os aspectos gerais. Tá? A introdução assim, básica, né, desse tema é você analisar a cadeia produtiva do setor elétrico, né? De que ele é composto, né? Ele é composto de geração, transmissão, distribuição e comercialização, ok? Então, nós vamos analisar cada um desses componentes, né, desses segmentos do setor elétrico, né, para que a gente possa entender e aí a gente possa aprofundar e avançar em conhecimentos mais específicos. Então, nós vamos analisar cada componente desse segmento, já adiantando para vocês que ao final do curso nós vamos indicar o site do GESEL, onde vocês vão poder também ter acesso a esse livro eletrônico, que está em PDF, né? Que aí também aprofunda um pouquinho mais esses conhecimentos. Tá? Então vai ficar disponível para vocês o link onde vocês podem baixar esse livro aqui, que é de uma outra pesquisa que nós realizamos também com essa preocupação didática de esclarecer não só os conceitos, mas a importância desse setor para a economia mundial e para a economia brasileira. Né? Toda a cadeia produtiva de energia elétrica, né, do setor de energia elétrica, tem como base a produção de energia elétrica, que é o que nós chamamos de geração de energia elétrica, né? Que são as plantas, né, as usinas, né, e que nós podemos classificar, aqui no caso do Brasil, em três tipos, né, que são as empresas concessionárias, as empresas que são produtores independentes e os autoprodutores. Né? Vocês podem observar que nós sempre vamos falar esse conceito de concessão. Por quê? Porque como é um setor muito importante para a economia brasileira e que usa recursos naturais, a Constituição brasileira, lá desde 1933, com o Código de Água, criou essa figura da concessão. E é uma coisa muito simples, é o Estado, através de um marco legal, ele dá uma concessão para empreendedores. No passado foi privado, depois foi público e hoje é notadamente privado para explorar esta atividade de geração. Okay? Como uma usina hidrelétrica, é um rio. O rio é de domínio público, do poder concedente, né? É do Estado brasileiro. Então, tem um marco legal que permite esse, vamos dizer assim, um empreendedor explorar essa atividade. E aqui no Brasil a gente tem três tipos, reiterando. A empresa que tem uma concessão de uma usina hidrelétrica, de uma usina termoelétrica, de uma planta solar ou eólica, até o produtor independente, que é uma categoria um pouco diferente, é como se um consórcio se forma para explorar uma determinada atividade, um determinado recurso natural. Né? Esse produtor, ele pode, uma parte da geração ser para os membros do consórcio e uma outra parte ser negociada no mercado. Tá? E por último, a gente tem o autoprodutor. O autoprodutor, ele só pode explorar aquela atividade, a geração de energia elétrica, para consumo próprio. Normalmente é o caso de consumidores de empresas que são intensivas em energia, a gente chama de eletrointensivas, como o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, né, que mineração precisa de muita energia elétrica. Então, a Vale do Rio Doce tem usinas classificadas na categoria de autoprodutor. Então, lá na ponta, eu tenho a geração, as usinas, nós vamos, obviamente,
mostrar os tipos, as características técnicas dessas plantas geradoras, né? Aí nós temos que transmitir, né, transportar essa energia para onde tem o consumo, né, porque no setor elétrico, né, cada vez mais se distanciou aonde eu gero, aonde eu produzo, que é a oferta, da onde eu consumo, que são os centros de carga, os grandes centros urbanos, né? Então eu preciso de transmitir essa energia, quer dizer, o conceito é o segmento de transmissão, que são as linhas de transmissão, que no Brasil a gente chama do Sistema Interligado Nacional, né? Aí quando chego perto da cidade, eu tenho a distribuição, que são as empresas distribuidoras, né? Elas se organizam em monopólios naturais, porque não faz sentido econômico eu ter mais de uma distribuidora no mesmo espaço econômico, né? Em São Paulo, no Rio, em Minas, né? Então você tem uma área de concessão, né? Onde as distribuidoras são responsáveis por receber essa energia que vem das usinas, vem pelas linhas de transmissão, e aí ela tem uma rede de distribuição. E o outro, né, vamos dizer assim, o último agente dessa cadeia, né, produtiva é a comercialização, são os comercializadores. Isso é um agente novo, né, que surge muito com o processo de liberalização do setor elétrico no mundo e também no Brasil a partir dos anos 90, né, quando o Estado, né, as empresas estatais, o modelo de financiamento centrado em empresas estatais, esse modelo não se suportou mais do ponto de vista financeiro e ocorreu então um processo de liberalização, ou seja, mudanças no marco legal para permitir e estimular a participação de agentes privados. E se percebeu que se criando comercializadoras, que são empresas que compram de geradores e vendem para consumidores, isso dava um dinamismo maior, uma concorrência maior que beneficiaria os consumidores. Normalmente as comercializadoras, elas atuam basicamente para consumidores livres, não é para o residencial, né? Você, na sua casa, você tem um contrato com uma distribuidora, né? Mas quando o consumidor tem um consumo mais elevado de energia, normalmente ele atua, ele compra energia no Mercado Livre, como nós vamos explicar em breve. Mas quem faz essa operação de contratar com algumas geradoras e vender para esses tipos de consumidores, tá? São as comercializadoras. Vocês então até podem ver aí no slide, né, os tipos de consumidores, quer dizer, na realidade são os tipos de mercado, é o consumidor cativo, que é o residencial, ou industrial ou comercial, que tem um consumo baixo, então para eles é mais seguro, mais, né, não tem uma demanda muito grande, então ele vai lá e compra e tem um contrato com a distribuidora. Quando o nível de consumo, né, vai aumentando, né, aí há um estímulo muito grande para que esses consumidores, normalmente indústrias, redes de supermercado, redes de banco em determinadas cidades e tal, eles passam a comprar essa energia, a atuar no mercado livre. A diferença do cativo e do livre é que no livre você pode escolher de quem que você compra, a conta e risco seu, enquanto que nas distribuidoras elas são obrigadas a atender a sua demanda, então você não tem risco nenhum, consequentemente a tarifa dessa energia, né, do mercado cativo ela é maior do que a do mercado livre, tá? Também tem um tipo de consumidor especial aí, e essa tabela, de certa maneira, classifica bem isso para vocês, que é em função do nível de consumo, né? Se eu consumo acima de 3 mega, que é um consumo grande assim, né, de grande magnitude, aí eu atuo diretamente no mercado livre e é uma característica e um estímulo que se deu para que ocorresse mais concorrência dentro do mercado elétrico no mundo, especificamente no Brasil. Esse slide é um slide muito importante porque ele apresenta, né, o que é o marco institucional, né? Como nós frisamos logo no início, esse é um setor muito importante para a economia, para a sociedade cada vez mais importante, né? E é um setor
que usa, né, patrimônio público dos rios, etc., né? Então, eu tenho que ter um marco constitucional muito consistente, e no Brasil nós temos, né, um marco muito consistente, que foi criado principalmente a partir dos anos 90, com a liberalização, do início da liberalização do mercado brasileiro. Obviamente, o centro dele é o Ministério de Minas e Energia, o MME, né, que tem acima dele um Conselho Nacional, né, de Política Energética, e que define assim grandes estratégias, se reúne muito pouco, porque tem assento vários ministros, então não é um órgão assim, é para tomar só decisões muito estratégicas, né? Mensalmente tem a reunião do Conselho, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Esse comitê ele é extremamente importante porque ele se reúne todo mês com que objetivo? Com o objetivo de ver como é que está a capacidade de oferta e como é que está o nível de demanda. Mas por que isso todo mês? Porque como no Brasil a matriz elétrica brasileira, como nós vamos ver à frente daqui a pouco no outro slide, ela é nitidamente uma matriz de fontes renováveis, né? Então eu preciso sempre estar assim com uma análise quase de lupa para saber, choveu, como é que está o nível de reservatórios? Está ventando muito? Entrou mais plantas, né? Como é que está a demanda? As linhas de transmissão estão funcionando, não estão funcionando? Então, ali são tomadas decisões, vamos chamar assim, táticas, né? Bota mais termoelétrica para funcionar porque não choveu, o nível de reservatório está baixando, né? E é um risco muito grande, né? Quase 90% da matriz elétrica brasileira, ou seja, da oferta, é de fontes renováveis. Ao revés do mundo, nos países desenvolvidos, 90% é de fonte não renovável. Aí liga a usina termoelétrica, bota carvão para queimar, etc. Aqui no Brasil não, você não pode falar, São Pedro, chove mais porque a gente está precisando de energia, porque o reservatório está baixo. Então esse comitê tem essa função, né? E vinculado ao Ministério de Minas e Energia, uma decisão assim muito importante que foi tomada em 2003, que foi a criação da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, justamente para fazer o planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro. Faz estudos de estimativa de demanda, né? E também faz estudos de como é que essa demanda pode ser atendida. Especificamente a EPE, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Como é um setor, né, muito importante, foi criado há 21 anos atrás a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência reguladora, é uma agência de Estado, ela não está subordinada ao Ministério, ela tem autonomia. Por quê? Porque os agentes públicos ou privados que quando investem no setor elétrico, tudo é feito através de contrato, e esses contratos estabelecem normas e regras e direitos e deveres, e quem atua, quem regula isso, quem analisa se os contratos estão sendo cumpridos ou não cumpridos é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós temos também o Operador Nacional do Sistema e a Câmara de Comercialização, que aí a gente vai aprofundar no próximo slide. Então, nós vimos aí anteriormente já a importância da Agência Nacional de Energia Elétrica, ela como se fosse assim quase que o coração do setor elétrico, porque por ela passam todos os contratos, né? É uma agência muito competente, tem mais de 600 funcionários, é considerada a melhor agência reguladora entre todos os setores da economia brasileira, né, para vocês verem a importância dela, né? Um outro componente do marco institucional é o Operador Nacional do Sistema, né? Qual a importância dele? Muito simples, ele mantém a luz acesa, só isso, imagina isso. Uma instituição, é uma organização privada sem fins lucrativos, mas obviamente trabalha em consonância, né, com as decisões do Conselho Monetário, do Comitê, né, de Monitoramento do Setor Elétrico, né, atento às políticas
definidas pelo Ministério de Minas e Energia, né? Então, ele é o responsável pelo funcionamento eficiente de uma rede de transmissão. Nós vamos ver em breve aí uma figura sobre isso, que tem mais de 120 mil quilômetros, que é responsável por toda a energia elétrica que é gerada, transmitida, né, e consumida até a fronteira lá com a distribuidora desse país continental. Então, realmente, ela tem uma importância estratégica, né, que é a responsabilidade de operar o Sistema Interligado Nacional. É o corpo técnico de engenheiros mais qualificado do setor elétrico brasileiro por conta dessa responsabilidade de manter a luz acesa de mais de 80 milhões de unidades consumidoras de energia elétrica, que é o caso aqui do Brasil. Nós temos também a Câmara de Comercialização. Ela simplesmente faz a cada mês o ajuste entre os contratos, quem é que vendeu, quem é que comprou. Então ele faz o ajuste monetário de, então quem consumiu tem que pagar para quem produziu, né? Uma parte disso também vai para pagamento das linhas de transmissão e etc. Então, a Câmara de Comercialização, o próprio nome diz, ela faz o ajuste entre os contratos de comercialização de energia elétrica desse país de dimensão continental. Por último, e não menos importante, a empresa de pesquisa energética no Brasil. Ela foi criada em 2003, quando foi feito um novo ajuste no modelo de funcionamento do setor elétrico brasileiro, né, depois da crise do apagão, né? O planejamento durante os anos 90, ele praticamente fica numa posição secundária, não se olha mais isso, porque nos anos 90 a prioridade toda era no sentido de privatizar as empresas do setor elétrico, que eram praticamente todas de propriedade estatal, seja federal, seja estadual, né? Então se retomou o planejamento do setor elétrico brasileiro e uma decisão extremamente correta e acertada, porque nós somos um país em desenvolvimento, a demanda cresce num nível muito elevado, né? E é muito importante para a economia, né, para os agentes que atuam no setor elétrico, particularmente porque a partir dos anos 90 e principalmente a partir de 2003, 2004, se deu um estímulo muito grande para a participação de investidores privados, né? Então é muito importante ter estudos de planejamento para orientar essas decisões, né, de investimento, né? Então a EPE tem um papel estratégico para os investimentos no setor elétrico brasileiro e ela atua elaborando estudos, né, seja de mais longo prazo, para 2050, seja um estudo muito importante que é o PDE, que é o Plano Decenal de Energia, onde ela sempre, a cada ano, ela analisa 10 anos à frente, vendo quais são as perspectivas de demanda e, consequentemente, quais são as decisões em relação à oferta, que essas decisões de oferta se dão através de leilões, seja para a construção de novas plantas de geração de energia elétrica, seja para as linhas de transmissão, como nós iremos detalhar um pouco mais à frente.